Pensa só, criança. Você tem 37 anos de idade e nada, absolutamente nada do que você fez ao longo da sua vida inteirinha deu certo. Nada. Detalhe, você veio de uma família com dinheiro, com boas relações comerciais, políticas, até militares. Mas quando você tentava entrar em boas escolas, não passava nem nas avaliações iniciais. Nem o exército te quis, ele só te aceitou porque ele queria te enviar para os confins do oeste selvagem, onde nenhum soldado queria servir. Os empregos que surgiram depois disso eram os mais aleatórios possíveis e que ninguém queria. E nem nesses você se deu bem. O seu nome? Edgar Rice Burroughs. Bora conhecer um pouquinho do sujeito que trouxe ao mundo ninguém menos do que Tarzan dos Macacos, um dos maiores ícones da cultura pop, que despontou numa das revistas pulp mais lidas do começo do século XX, a All Story Magazine. Nesse ponto eu preciso confessar, criança, esse vídeo não está aqui à toa. A Tramatura, que é esse canal, mas é também uma editora, está lançando uma edição nova do primeiro livro com o personagem, Tarzan dos Macacos, de 1912. Enquanto a gente estava preparando a edição, a gente decidiu falar um pouquinho sobre o autor também, no texto de introdução do livro. Cara, e só a vida quase trágica do Burroughs dava um livro. Sendo assim, deixa eu te contar um pedacinho da história dele e de como ele criou esse personagem. Não só ele também criou o John Carter do livro e da série A Princesa de Marte. Edgar Rice Burroughs nasceu em Chicago em 1º de setembro de 1875, quarto filho de um empresário rico, veterano da Guerra Civil, o Major George Tyler Burroughs e a Mary Evelyn Burroughs. O Edgar ganhou o segundo nome dele, Rice, da avó paterna dele, a Mary Coleman Rice Burroughs, vindo de uma linhagem de colonos originais, puritanos ingleses, que fincaram bandeira na região de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, no século XVII. Essa ancestralidade inglesa desbravadora, vitoriosa, pode até ter alcançado os irmãos dele, mas aparentemente não sobrou muito dessa herança para o Edgar. Ele passou por várias escolas quando era criança, as mais caras que o dinheiro do pai podia pagar, tentando se adaptar, mas sem destaque nenhum. Fracassou, inclusive, como eu disse, quando ele tentou a carreira militar. Ele foi reprovado para West Point em 1895. Então sobrou para ele o alistamento para a 7ª Cavalaria dos Estados Unidos em Fort Grant, no território do Arizona. E ele aceitou. É que o Edgar, jovem ainda, ele tinha na cabeça que se ele se esforçasse bastante, talvez conseguisse uma patente de oficial por se destacar em missões que ninguém queria. A ideia faz até sentido, né, criança? E foi com isso na cabeça que ele pediu para ser enviado para o pior posto possível dentro dos estados da federação, e o seu pedido foi rapidamente aceito. Uma vez em Fort Grant, foi dada para o Edgar uma única missão: perseguir os Apaches. E embora ele tenha tentado, ele não conseguiu pegar um indígena sequer. Hoje a gente até agradece isso, né? Quando o Edgar viu que a carreira militar não ia dar em nada, que ele não tinha nascido para aquilo, ele apelou para a ajuda do pai, que mexeu alguns pauzinhos ali e conseguiu a dispensa do filho. O Edgar então foi para Chicago para trabalhar numa das fábricas do pai, mas não demorou muito para tentar a sorte em outro lugar, dessa vez como vaqueiro no rancho de um dos irmãos em Idaho. Depois ele foi atendente de loja, contador, empregado de uma empresa ferroviária, minerador de ouro. Essa última informação, junto com a de que ele passou aquele tempo no deserto do Arizona, no Fort Grant, dão pra gente uma boa noção de onde ele tiraria a base para o personagem John Carter, aliás. Já a Emma, a esposa sempre muito obediente, solícita, dócil, durante os 11 anos seguintes ao casamento, andou para cima e para baixo com o marido, para todo canto em que ele tentava aqueles empregos com salários de fome e que ele nem assim se dava bem. E foi nesse período que o Edgar começou a escrever ficção. Ele escrevia para ele mesmo, para se entreter, para divertir a esposa. E daí brotou essa ideia de que, bom, se pagavam pessoas para escreverem histórias tão ruins quanto a maioria daquelas que ele lia nas revistas baratas que ele conseguia comprar, talvez ele também pudesse tentar esse caminho.
Começou a trabalhar em caricaturas, desenhava cartoons humorísticos, escrevia fantasia, aventura, contos de fadas em mundos distantes. Ele só não tinha vendido nenhuma. Na verdade, ele não tinha a mínima ideia de como vender uma história para uma daquelas revistas. Chegamos a 1911. O Edgar tinha investido algum dinheiro em apontadores de lápis feitos de chumbo para tentar revender. Mas acontece que ele era péssimo vendedor. Então ele subcontratou outros desempregados que saíam pela cidade para oferecerem o produto dele de porta em porta, em lojas, por comissão. Só que os dias passavam e os caras voltavam com pouquíssimas vendas ou nenhuma. A família estava num buraco tão grande, o Edgar se sentindo tão desesperado, que nem desenhar e criar histórias ele tava conseguindo. Ele se sentia bloqueado, sem chão, sem o que dizer, fazer, tentar. Chegou a se candidatar para um posto no exército chinês. Eles rejeitaram a inscrição dele também. Era o fundo do poço, criança, literalmente. Ele tinha 35, 36 anos, estava desempregado, sem $1 para sustentar a esposa, os 2 filhos, e um terceiro chegando. Aí ele penhorou o relógio, as joias da esposa. Era o que ele podia fazer para tentar comprar comida, carvão para se aquecerem no inverno rigoroso de Chicago. Foi aí que ele passou a olhar para aquelas revistas com um pouquinho mais de atenção. Ele fez um esforço de criatividade que ele nem sabia se tinha, ele mesmo diz isso, e passou a escrever aquela nova história. Ela se chamava Deja Torres, Princesa de Marte. Mas como eu disse, o Edgar não tinha ideia de como enviar uma história para uma revista. Menos ainda quanto dinheiro isso podia dar. E mesmo assim, ele mandou logo de cara a metade desse romance sobre essa princesa marciana para All Story, para o endereço que aparecia na revista. E num belo dia, recebeu uma resposta de Thomas Newell Metcalf, o editor da All Story. O Thomas tinha gostado daquela primeira metade da história e dizia na carta que se a segunda parte fosse tão boa quanto a primeira, talvez eles pudessem publicar. Você percebe, criança, que se o Thomas Metcalf não tivesse dado aquela resposta, o Edgar Rice Burroughs nunca teria terminado aquela história e a carreira do escritor, do criador de Tarzan, teria chegado ao fim sem nem ter começado? Olha bem, criança. Ele não estava escrevendo por qualquer desejo de escrever naquele momento, nem por qualquer amor particular pela escrita, por literatura. A verdade é que ele estava tentando qualquer coisa, desesperadamente, qualquer coisa que pudesse gerar alguns trocados. Ele tinha uma esposa, tinha 2 filhos para alimentar. O Edgar finalizou aquela história, enviou para o editor e recebeu espantosos $400 pelos direitos de publicação. O editor tinha feito algumas anotações e críticas ao texto, mas a única mudança realmente drástica estava no título. A primeira história profissional de Edgar Rice Burroughs, fruto da sua primeira tentativa de publicar alguma coisa, entrou na All Story de fevereiro de 1912 com o título Under the Moons of Mars, sob as luas de Marte. E o Edgar simplesmente não acreditava no que tinha acontecido. A euforia não cabia no peito dele. Aquele cheque de 400 pratas foi o primeiro grande evento da vida dele. Nenhuma quantia de dinheiro depois dessa, ele mesmo disse, sequer chegou perto da emoção que aquele cheque trouxe. Under the Moons of Mars é hoje uma das mais aclamadas histórias de fantasia e ficção científica de todos os tempos. Publicada, republicada como A Princesa de Marte, inaugurou a série Barsoom e entregou ao mundo o herói John Carter, veterano da Guerra Civil Americana, que vai atrás de ouro no Arizona, entra em conflito com os Apaches e acaba dentro dessa caverna, de onde ele é fantasticamente transportado para Marte. O resto, criança, é história. Ou quase, porque a gente não está aqui por conta da Princesa de Marte, mas pelo que aconteceu logo depois disso. O Edgar estava entusiasmado com seu primeiro feito literário, então ele se debruçou ferozmente sobre um novo romance. Não dava para dizer ainda que ele era um escritor profissional e que aquele primeiro acerto ia garantir a vida deles. 400 pratas era sim um bom dinheiro, mais do que ele costumava conseguir em 2 meses nesses trabalhos vagabundos que ele conseguia. Mas não era o suficiente para sustentar a família por um longo tempo. Então ele decidiu que a próxima história ia ser uma aventura histórica ambientada na Inglaterra. E lá veio o primeiro balde de água fria editorial. A revista recusou. O editor disse que ele precisava trabalhar mais, que ele tentasse de novo.
E foi o que ele fez. E o resultado disso foi... Bom, o resultado disso foi de longe o personagem mais icônico do Burroughs. Ele concebeu essa nova narrativa baseando-se nas mais exóticas aventuras de fantasia selvagem que já tinha lido, ouvido. Ele combinou o fascínio do público por esses lugares inexplorados, perigosos, com a eterna busca por heróis que transcendem os limites do homem comum. A história foi publicada pela primeira vez na All Story Magazine em outubro de 1912 e era a primeira de uma série com esse novo personagem. A segunda série que ele criava, aliás, considerando Under the Moons of Mars. Essa nova série se chamava Tarzan dos Macacos e o sucesso foi imediato. Burroughs percebeu o potencial que ele tinha nas mãos. 2 anos depois da estreia, o romance era publicado em formato de livro e consolidava o personagem na cultura popular. Tarzan rapidamente se tornou uma sensação. O personagem não era só o rei da selva, mas uma representação das tensões entre civilização e natureza, uma figura que era capaz de viver entre os animais e ao mesmo tempo superar os homens civilizados, tanto em inteligência quanto em força. A dualidade do personagem de Tarzan, o homem selvagem com a mente de um aristocrata inglês, é que tornava o personagem fascinante para leitores de todas as idades. Vieram atenção e críticas também. Tarzan sendo lido como símbolo da pureza primal para uns, mas acusado por outros de ser uma fantasia imperialista que refletia os valores coloniais da época. E o personagem transcendeu o meio literário, invadiu outras formas de mídia, quadrinhos, rádio, televisão, cinema, claro. Tarzan se tornou o centro de uma franquia vasta que atravessou o século XX e continua relevante hoje. É bom a gente lembrar que as pulp magazines, onde o Tarzan teve a sua estreia, foram a base de um gênero literário que dominou o início do século passado nos Estados Unidos. Eram revistas impressas em papel vagabundo, barato, voltadas para o grande público. Elas ofereciam essas histórias curtas, às vezes algumas longas, como o próprio Tarzan, às vezes seriadas, cheias de ação, aventura, horror, ficção científica, a preços acessíveis. Escritores como o próprio Edgar Rice Burroughs, Lovecraft, Robert E. Howard, Asimov, eles se destacavam nesse cenário, contribuindo com narrativas que influenciaram todas as gerações futuras. O sucesso de Tarzan of the Apes não só ajudou a definir o gênero de aventura na selva, mas também a solidificar o status das pulp magazines como o coração pulsante da ficção escapista americana. Mesmo que vários críticos e até grandes escritores considerem a escrita do Edgar Rice Burroughs como alguma coisa menor, sem grande estilo, a importância da obra transcende os elitismos, aquela velha briga entre livros literários e livros de gênero. Ninguém jamais questionou o legado deixado por ele, a criação de um personagem tão forte e longevo que é reconhecido hoje em diversas culturas. O apelo universal de um herói que vive em harmonia com a natureza, desafiando as normas da sociedade civilizada, é atemporal, criança. A selva, com todos os seus perigos e mistérios, ainda serve como pano de fundo para algumas das aventuras mais significativas do nosso imaginário coletivo. Então eu te convido a conhecer a edição de Tarzan dos Macacos da Tramatura. O link para a página do livro está na descrição aqui desse vídeo. A gente trouxe uma tradução novíssima, respeitando o original no seu máximo e trazendo um texto leve, bastante fluido para você, desde o momento em que o John Clayton, Lord Greystock, sai da Inglaterra com a sua esposa Alice para tomar conta de uma das colônias britânicas no oeste da África, passando pelos motivos que levam o casal a ficar isolado numa enseada à beira da descomunal floresta, com todos os seus perigos, feras e dificuldades, passando pela tribo de antropóides que adota o bebê dos Clayton Bom, não dá pra te contar muito mais que isso, senão é spoiler demais pra você que nunca leu o livro. Eu não quero estragar a sua experiência. Pra você que acha que conhece a história, olha, criança, eu achava também que conhecia de filmes, quadrinhos, de séries de TV, do desenho da Disney com a música do Phil Collins e a versão do Ed Motta. E quando a gente começou a trabalhar no projeto, criança,
Que história maravilhosa, cheia de tensão, história violenta e nada infantil. Ela é fantasiosa, com soluções, claro, que você precisa estar inserido na história para perceber, para entender. É uma fantasia de aventura. O Edgar entrega dilemas e mini-clímaxes a cada capítulo. Cada um desses capítulos vai num arco crescente até a resolução que sempre deixa um gancho fantástico pro próximo capítulo. Que história deliciosa, criança. E, bom, sendo assim, eu volto a te convidar para você conhecer a nossa edição de Tarzan dos Macacos. A edição teve a capa desenhada pelo Rodrigo Teixeira, que é designer, ilustrador, escritor. É dele um dos contos da terceira edição da Científica Ficção, que é a nossa revista livre de ficção científica Pulp. Ele preparou duas versões da mesma capa, uma com fundo escuro e outra com fundo claro. E a gente fez essa enquete pro pessoal que segue o nosso perfil no Instagram e eles escolheram a capa que a gente devia usar. Bom, ganhou a capa escura na enquete, mas teve tanta gente que pediu a capa clara que a gente decidiu fazer uma tiragem com essa versão e uma de capa dura também. Então você pode escolher a que você achar melhor. Corre lá e espia. E deixa aqui embaixo nos comentários os seus comentários sobre esse vídeo e sobre a edição de Tarzan dos Macacos da Tramatura. Eu fico te esperando.